Índia e Paquistão. Mas muitas vezes essa doença ela é silenciosa. Quase metade das pessoas com o tipo mais comum de diabetes nem sabe da presença dela. E quando se descobre, pode ser tarde demais. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso programa hoje a endocrinologista Carmen Laís Gervásio. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer muito grande também, doutora. Olha, e é exatamente isso aqui que eu falei. Muitas pessoas têm o diabetes e nem sabem, né? É verdade. Esse é o maior desafio da doença. É uma doença que, em geral, não traz sintomas, né? As pessoas não sabem que têm diabetes. Por isso, a importância de divulgarmos hoje a conscientização sobre o tratamento adequado, o acompanhamento do diabetes, para evitar as temidas complicações. Doutora Carmen, a gente recebeu algumas mensagens de telespectadores aqui ao longo desses dias e a gente começou a perceber que tem muitas dúvidas em relação a algumas coisas quando a gente fala de diabetes. Eu queria começar perguntando sobre a insulina. Porque quando a gente fala do diabetes, a gente já sabe logo que é necessário usar a insulina. Então, explica pra gente o que é a insulina e para que ela serve. Na verdade, Carla, o diabetes é uma doença na qual a insulina ou não é produzida ou ela não age da maneira adequada. Então, nem todo diabetes precisa usar a insulina, mas todo diabetes precisa ser tratado, né? Então, a insulina é o hormônio que é produzido pelo nosso pâncreas e ele atua fazendo o controle dos níveis de açúcar do nosso corpo. No diabetes tipo 1, que é o tipo que acontece em crianças ou adultos jovens, é uma doença que o corpo ataca o pâncreas e ele para de produzir a insulina. Nesse caso, sim, o tratamento é sempre com o uso da insulina. Já no tipo 2, que é o mais comum, é uma situação no qual a insulina não age bem no corpo. Acontece mais com adultos a partir dos 40 anos, com obesidade, história familiar importante. Nesses casos, o tratamento quase sempre é com medicação, mudança do estilo de vida com dieta e exercício. Ou seja, em outras palavras, tem como função aí controlar os níveis de açúcar no organismo. E de onde vem a glicose? A glicose ela é obtida através dos alimentos, né? A gente se alimenta, aquele alimento ele é metabolizado e traz a glicose, que é a energia. E a gente deve lembrar também que o nosso fígado ele é capaz de produzir glicose. É por isso que a gente aguenta muitas horas de jejum, por exemplo, sem baixar os níveis de glicose do nosso sangue. Tem algumas pessoas aqui também que passaram mensagens para a gente e que pediram para a gente falar sobre o diabetes gestacional. Sim, o diabetes gestacional ele aumentou muito a incidência. Né? Tanto porque os critérios de diagnóstico mudaram, ficou mais apertado o diagnóstico, né? Com níveis mais baixos de glicose a gente já diagnostica. E também porque as mulheres estão tendo filhos um pouco mais tarde. Então, o diabetes gestacional ele é associado a muitos riscos de abortamento, parto prematuro, crianças muito grandes e que a mulher permaneça diabética depois da gestação. Por isso é importante que a mulher que está pensando em engravidar já reveja os hábitos de vida, faça os seus exames, já se cuide. E o que é importante falar é que na gestação as mulheres estão tão motivadas pela presença do seu filho que elas em geral conseguem um excelente controle sem tratamento medicamentoso, só com atividade física e dieta, que é o principal do tratamento. E quando a gente fala da questão da atividade física, parece até uma coisa assim, chata. Eu digo assim, eu como apresentadora que estou o tempo todo falando isso para vocês, às vezes vocês podem dizer assim, nossa, mas a Carla só fala em fazer atividade física, a Carla só fala em se alimentar de forma saudável. Ah, blá, 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 blá. Gente, não tem jeito. A gente tem que fazer atividade física. É importante demais, não dá mais para viver sem atividade física como era antigamente. Exatamente. Carla, e a gente tem a opção de escolher qualquer tipo de atividade. Não é obrigado você fazer uma atividade que não te faça bem, a gente tem essa escolha. É verdade, eu compartilho disso. Assim, os pacientes nos buscam muitas vezes procurando algo simples. Doutora, me passe um remédio para controlar a minha glicose. Infelizmente, mesmo os tratamentos mais avançados, que graças a Deus a gente tem, cada ano surgem remédios novos para o diabetes muito bons. Mas a atividade física é o remédio mais seguro, barato e sem efeitos colaterais. Então, é necessário fazer. É o hábito, com o tempo você vai encontrar um exercício que
lhe traz satisfação e os resultados valem a pena. Com certeza, até porque, né, doutora, a gente está falando aí da questão da gordura, né? A pessoa que faz atividade física, ela vai conseguindo manter a massa magra, né? E a pessoa que não faz atividade física alguma, o nível de gordura, a massa gorda vai só aumentando no corpo e ela provoca, assim, muita coisa ruim no organismo. É verdade. E o músculo, ele é um órgão endócrino, ele produz hormônios, ele ativa o nosso metabolismo. Então, às vezes, as mulheres têm muita questão de fazer muito aeróbico para emagrecer e uma dieta muito restrita. E ela até perde peso, mas perde a custa de massa magra. Aí ela relaxou, uma semaninha viajando, reganha tudo, porque ela tem baixa massa magra. A gente brinca, Carla, que o músculo é o nosso maior patrimônio, a gente tem que trabalhar ele com ingesta proteica adequada e com atividade física também de carga, pegar peso, que não precisa ser só a musculação. Pode ser o crossfit, o funcional, pilates, o importante é fazer de forma regular. Ontem, inclusive, a gente trouxe a Sara aqui e a gente falou sobre a importância do pilates. Eu particularmente, gente, eu faço pilates e eu digo para vocês o quanto que isso mudou na minha vida. Eu faço atividade física também, né, a musculação. Eu faço alternado, né, não gosto muito de musculação, mas é necessário. É importante, então às vezes tem muitas pessoas que dizem eu não gosto de musculação, mas aí você tenta aliar com outra atividade, como eu estou fazendo com o Pilates, porque aí daqui a pouco você vai fazendo que você não vai nem sentindo, você vai criando aquele hábito. Eu também, todas as manhãs eu faço caminhada, então eu caminho 40 minutos e faço 15 a 20 minutos de bicicleta ergométrica na minha casa, então eu acordo 5h30 da manhã, já saio para caminhar, bicicleta ergométrica e na parte da tarde, final da tarde ou à noite, quando dá, eu vou um dia para o Pilates, outro dia eu vou ali na academia, mas sempre me exercitando. Tem dia que não dá para ir para um ou para outro, mas de manhã cedo eu já fiz aquela caminhada, já fiz ali a bicicleta ergométrica, comprei uma para ficar na minha casa, que é para não ter a desculpa que não vai fazer. Então, a gente precisa se movimentar. E por que que isso aconteceu na minha vida? E essa consciência em mim demorou tanto tempo, gente, porque eu fui fazer um exame e eu descobri que eu estava pré-diabética. E aí eu queria aproveitar agora para falar justamente em relação a isso. A gente tem saúde uma vida toda e chega um determinado momento da tua vida que tu vai fazer um exame e tu descobre que tu tá pré-diabética. Aí vem aquele alerta, olha aí, se eu não cuidar, pode ser pior. E muitas pessoas ficam muito consternadas, como você, né? Uma pessoa jovem que se cuida, de repente está com diabetes batendo a porta. E na verdade, o diagnóstico de pré-diabetes é uma grande oportunidade de reverter. Porque o pré-diabetes é aquela faixa de glicose que nem é normal e também não é diabetes. Então, é uma fase reversível que com a mudança do estilo de vida a gente consegue reverter isso. Então, é uma grande oportunidade. E você é um exemplo de que não tem diabetes ou pré-diabetes só quem é desleixado. Porque os pacientes, eles são muito taxados. Tem diabetes porque não faz exercício, porque não se alimenta bem. E tem o fator genético, né? Existe a história familiar que determina muito. Então, não é uma doença de pessoas desleixadas. As pessoas apresentam mesmo tendo bons hábitos. Por isso, tem que fazer os exames de rotina para diagnosticar e reverter. E aí a gente tem um agravante muito sério em relação ao diabetes, gente, a obesidade. E a obesidade cresce, né, doutora? Muito. E agora, até assim, o paradigma do tratamento da obesidade, do diabetes, tem mudado completamente. Porque a gente sempre buscava remédios para aumentar a secreção de insulina, que é a fisiopatologia da doença. Mas as novas drogas, que estão até bem na mídia para perda de peso, mudou o paradigma porque a gente está tratando o diabetes na raiz do problema, que é essa questão da obesidade. Então, os remédios mais potentes e modernos hoje em dia, eles tratam tanto a obesidade quanto o diabetes ao mesmo tempo. Tá vendo, gente? Então, se cuide, tá? Cuide de você. Outra coisa que é muito importante é a gente fazer um check-up, tá? Pelo menos uma vez por ano. Faça um check-up geral para ver se está tudo bem, 6 em 6 meses, mas o que não dá realmente é para a gente ficar desleixado, ficar levando a vida aí numa boa, consumindo bebida alcoólica, comendo comidas gordurosas, não fazendo atividade física, daqui a pouco você está adoecido. Aí a gente muitas vezes vê aí pessoas infartando, muito jovens, né? Então, assim, mesmo as que estão se cuidando, tem risco, todos nós temos risco, né? Então, assim, a vida é um risco. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente, né, gente? A gente não sabe. Então, é preciso realmente que a gente, pelo menos,
previna, porque prevenir é sempre a melhor solução, né? Exatamente. Todos devem se cuidar, buscar ajuda, tratamento. E o que eu quero deixar de mensagem final é que dá para ter muita saúde tendo diabetes. Inclusive, a grande maioria dos pacientes, depois de serem diagnosticados, eles se tornam bem mais saudáveis, porque têm a consciência da importância dos bons hábitos. Então, procure ajuda para manter a sua saúde. É isso aí. Obrigada, doutora Carmen. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Eu que agradeço. E olha, já que eu estou falando aí de saúde, é tão importante a gente também falar dos cuidados que a gente precisa